Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, sou o professor Matheus Mota e hoje vou estar falando com vocês aqui sobre a Cefaz Alagoas, que tá vindo muita novidade aí sobre esse concurso que eu vou estar apresentando para vocês aqui, que é coisa boa para quem vinha estudando aí para a área fiscal e está acreditando nesse concurso. Antes disso, queria pedir aí para vocês colocarem aí, deixarem o like, se inscreverem aqui no canal, é muito importante para mim isso, para eu poder estar trazendo mais novidade, análise para você e você conseguir realizar o seu sonho aí de ser auditor fiscal. Voltando aqui para o nosso tema central, hoje, vamos lá, botando na telinha, vamos tratar aí sobre a Cefaz Alagoas, a situação atual aí desse concurso que teve movimentação, tá? Para esse concurso, né, antes disso, a gente está falando sobre o concurso de auditor fiscal lá do Alagoas, né? Que é no Nordeste, então tem aí um carinho especial, eu que sou baiano aí, já fiz esse concurso, inclusive levei porrada na minha época, né? Que inclusive foi na época da Cefaz DF, que é o meu cargo atual, tá? Fiz para a área de controle, que naquela época era dividido, né, em controle e também administração tributária, digamos assim, que é a mesma coisa que acontece com o cargo na Bahia, só que agora não mais. E é a novidade aí que vocês vão ver nessa live que eu vou estar apresentando. E aí, pessoal, eu peço só que vocês me sigam aí no Instagram, quiserem bater um papo comigo, aponta o QR Code aí na tela para poder entrar aí na mentoria, eu conseguir guiar vocês ao longo desse caminho. O Instagram e o YouTube que vocês estão assistindo aqui hoje tem o mesmo nome, né? @Mateus com TH, Mota com 2T's, .concursos. E é isso aí. Vamos tratar sobre o primeiro ponto aqui que eu trouxe para vocês, tá? Que é sobre as informações atuais, tá? Esse edital tá iminente, tá? Primeira coisa que eu já digo a vocês, esse edital aí tá no forno. Isso não é uma informação que eu tô tirando da minha cabeça. É uma situação que ocorreu aí da CEPLAG aí do Alagoas, que trouxe o status do concurso, mudou completamente, que agora é de edital iminente, tá? A banca, muito provavelmente é o Sebrasp, não tem uma informação oficial, né? Que tipo um documento que diga que é o Sebrasp, mas existe uma postagem da CEPLAG informando que esse edital tá perto de sair, que era para aguardar informações no site da banca Sebrasp. Então, muito provavelmente vai ser aí a banca do próximo concurso, que é uma queridinha aí, inclusive do Alagoas, para poder fazer concurso de auditor fiscal. O cargo é o auditor fiscal da administração tributária, que é o da Receita, né, do Estado. Vão ser 25 vagas mais 25 de CR, inclusive é outra informação que se pesca dessa notícia da CEPLAG, tá? Que foi no Instagram que eles divulgaram isso. E informações importantes, que é aqui, ó, a principal, do que a gente vai conversar bastante hoje, que é a unificação dos cargos. Por que isso? Porque agora, com essa unificação, a gente não vai ter mais a pulverização de disciplinas, que aqui é até pouquinha, eu vou mostrar isso ao longo da live, mas com essa unificação a gente vai ter agora um novo escopo de disciplina, já que a gente está abarcando 2 cargos em um só, tá? A remuneração prevista aí é de 26 mil inicial, tá? Isso aí vai estar abarcando todo tipo de gratificação, de adicional, tudo que você imaginar vai estar aqui. Diferentemente do que consta no edital, porque aí realmente a remuneração é diferente, né? Pelo menos o que se demonstra ali dentro do último edital, tá? Beleza. E a formação desse cargo que vai ser para superior em qualquer área. Todas essas afirmativas aqui, esse resumex que eu te passei, eu vou estar confirmando nos próximos slides, tá bom? Então, vamos passar aqui para o próximo slide agora, que eu vou trazer para você as informações complementares disso que eu trouxe aqui já como resumo. O que tá rolando, galera? Saiu aí um projeto de lei, tá? Já com as assinaturas, tramitou isso aí na Assembleia Legislativa do Alagoas, tá? E esse projeto de lei, eu acho que não é nem uma lei, vai ser uma emenda, né? A lei orgânica de lá, que aí vai reestruturar e unificar os cargos da carreira fazendária e começou a andar com um movimento aí nos bastidores desse concurso. Tá aqui o documento, tá? Ele é um documento que tem mais de 20 páginas para você ler,
mas eu trouxe só o filé mignon, que é aquilo que mais importa para você que está estudando para concurso público. Não trouxe aqui as atribuições do cargo, algumas modificações que não tem muito impacto para o cara que está estudando, aquela informação ali que eu sei que você está afim, eu estou trazendo aqui já nos próximos slides. Que é o seguinte, lá no artigo 6º, né, trouxe ali uma previsão, ó, de 450 cargos para o auditor, né, de Alagoas, tá? Mais informações aqui que estão nessa previsão é que, ocorrendo a vacância de acima de 5% dos cargos, poderá ser realizado concurso público para o preenchimento das vagas existentes, a fim de que seja mantido o contingente fixado nesta lei, observados lá os limites, né, impostos pela LRF, né, que é a Lei Complementar 101. E aqui informa também o grau de escolaridade exigido para o ingresso na carreira de auditor fiscal, que é o nível superior, tá? Tá aqui. Mais adiante, nós temos aqui a informação sobre as classes, né? Então lá vai estar dividido. No artigo 7º ele traz uma previsão de 8 padrões, tá? Para você ir evoluindo ao longo da sua carreira. E nesse crescimento, né, do padrão 1 para o padrão 2, você demora 3 anos, que seria praticamente o do estágio probatório. Do padrão 2 ao 3, né, seriam 2 anos, e assim sucessivamente até você chegar no padrão 8, que é o padrão máximo lá fixado no artigo 7º desse projeto de alteração à lei orgânica, e que está previsto lá no 38, como é que vai ser esse crescimento de um padrão para o outro, beleza? Mais adiante, a gente traz mais informações aí, ainda, né, desse projeto, que é o artigo 22, que aí ele coloca os requisitos para ingresso na carreira de auditor. Então, você tem que ter a nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, aquitação de obrigações militares e eleitoral, grau de escolaridade. Esse aqui é o mais queridinho de todos, ó, que é o nível superior, ou seja, se está escrito assim, não está exigindo bacharelado ou coisas do tipo, ó, você pode pegar aqui a galera do tecnólogo, que eu sei que vocês estavam querendo saber. Vocês podem fazer esse concurso. E vocês podem assumir o cargo de auditor de Alagoas, beleza? Ter idade aí de 18 anos, aptidão física e mental e não possuir antecedentes criminais. Esses são os requisitos que você precisa ter e, obviamente, passar na prova, né? Você faz Alagoas para auditor fiscal para você conseguir poder assumir esse cargo, beleza? Indo mais adiante aqui agora, eu trago mais informações agora sobre mais partes lá do projeto, né? Que traz a tabela de vencimento. Então, o padrão 1, ele tem um vencimento básico, tá? De R$3.000. Aí você lembra que do 1 para o 2, né? Ele demora ali 3 anos, né? Que é a primeira vez. Passa para 4.000. Depois, a partir daqui, tudo será de 2 em 2 anos. Você aumenta para 5, 6, 7, 8, 9, 10, atingindo lá o padrão máximo, que é o 8º, tá? Fazendo uma conta de padaria rápida aqui, não sei se eu vou errar, né? Então daqui para cá você tem 3 anos, depois você tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então 12 com 3 são 15 anos para você finalizar lá o último padrão do auditor de Alagoas. Lembrando que isso aqui é vencimento básico, que é aquele que você, quando tem alguma gratificação, anuênio ou algum tipo de verba, normalmente se atrela à questão do vencimento, tá? Então a remuneração é composta pelo vencimento básico, tem também, às vezes, anuênio, tem também alguma gratificação e assim por diante. Se você tiver alguma verba indenizatória, também vai compor essa remuneração, tá? Mas o vencimento é aquele que a gente coloca como a base, né, para poder incidir percentuais em cima dele e você conseguir aumentar a sua remuneração ao longo do tempo, beleza? Show! Indo mais para frente aqui, a gente chega agora na parte da publicação da CEPLAG. E por que foi Sebrasp, Matheus? Vamos ver. Será que a gente já tem essa banca definida da Cefaz Alagoas? Cara, oficialmente nós não temos. Só que a própria CEPLAG de Alagoas já comentou nas redes sociais que novas informações sobre o concurso devem sair em breve, orientando os candidatos interessados a acompanhar o quê? O Diário Oficial e o site
do Sebrasp. Olha aí a publicação dos danadinhos. Vamos até pintar esse coraçãozinho aqui, né? Porra, bom demais essa informação que já nos dá uma boa pista da nossa querida Sebrasp fazendo aí esse concurso. Beleza? Vamos lá. Indo mais adiante, passado-se aí essa parte, eu trouxe aqui para vocês um consolidado das disciplinas que eu acredito que vão cair nesse concurso. Lembrando que isso aqui, ó, é uma aposta do papai aqui, do seu Teachers. Então grude no Teachers que eu vou te botar aqui no bom, no legal, para você se sair bem nessa prova. E aí eu acredito que das disciplinas que estão aqui, ó, isso daqui eu acho impossível não vir no seu concurso, tá? Isso aqui é a base da área fiscal, então eu já deixei separadinho aqui. E, obviamente, a legislação tributária local vai vir também, né? Para você saber sobre os 3 impostos estaduais, ICMS, né? O IPVA e o ITCD. E, obviamente, agora o IBS, né? Com a reforma, tá? Então, nessa legislação aqui, eu já estou dizendo que tem também, ó, a reforma, tá? Beleza. Agora vem algumas apostas, tendo em vista o que caiu no último concurso para ambos os cargos, tá? Eu acho que vão colocar ali a trinca dos direitos, né? Civil, penal e empresarial. Acho que vem contabilidade de custos por conta do histórico, né? Mas se eu não tivesse o histórico, também seria uma disciplina que seria secundária, tá? E a gente tem aqui raciocínio lógico como a única exatas que estaria dentro desse concurso, tá? E aqui a parte da discursiva. Ó, isso daqui é uma aposta. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides por que eu acredito que seja essa relação de disciplinas, tá bom? Indo mais para frente, nós temos aqui como foi, e aí eu estou fazendo agora eu apresentei o que eu acredito que vem, e agora eu vou fazer uma análise, meu amigo, que é prospectiva, né? Só que com base em algo retrospectivo. Então, analisa o passado para a gente projetar para o futuro. Naquele edital, né, ele foi publicado e foi colocado 2 cargos. Esses 2 cargos eram os cargos, né, de auditor fiscal da Receita Estadual e o auditor de finanças e controle de arrecadação. Na previsão do edital, estava lá R$ 9.900, R$ 8.700, e eles colocaram lá o quantitativo de vagas, 25 para 1, 10 para 8. Esse cargo aqui foi o que eu fiz, certo? Esse de baixo, que não é o auditor fiscal raiz, que é o cargo que eu exerço hoje, mas eu tinha uma grande identidade com a área de controle, gostava muito de contabilidade pública e AFO, então eu escolhi esse cargo, que foi uma ótima escolha. O problema foi, eles fizeram esse edital, e eu tô falando de 2019, tá? Cara, esse edital aqui, 2019/20, que foi antes da pandemia, esse edital ele veio com cláusula de barreira. Então, eu não lembro ao certo, mas tipo, eram 10 vagas, mais tipo 5 de cadastro de reserva. E eu fiquei na posição, eu acho que foi na 44, se eu não me engano. E aí eu fui eliminado desse concurso, tá? Não, eu consegui fazer os mínimos, todas as pontuações, mas na classificação eu caí fora. Só que aí lá eles tinham essa previsão de 2 cargos, tá? E aí, quando veio a ementa, né? Eles colocaram aqui no cargo de administração, finanças e controle todas essas disciplinas até aqui, que quando eu passar para o próximo slide para o de auditor fiscal, né? O raiz, você vai ver que todas essas disciplinas estavam ali compondo o edital de ambos os cargos. Só que diferenciava essa parte aqui de baixo para o cargo de finanças e controle, certo? Que aí veio contabilidade pública e finanças públicas, e a discursiva cairia sobre algo de conhecimentos específicos, tá? Então essa parte aqui diferenciava os 2 cargos. No outro cargo eu vou mostrar ainda como é que veio, mas já fica essa informação que a parte de cima é a parte comum a todos eles e a parte de baixo é o que diferenciou um cargo do outro, tá? E esse aqui foi o de controle. Já indo aqui para a ementa do cargo de administração, finanças e controle, a discursiva ela cairia sobre algum desses assuntos aqui, que aí veio uma contabilidade pública que eu acredito que seja até uma contabilidade pública tranquila, né, para o que normalmente se cobra. Então veio ali sistema de contabilidade federal, deixa eu ver se eu pego aqui uma outra forma de apresentação. Sistema de contabilidade federal, tá?
Ver se tem como botar essa bolinha um pouco menor. Não tem não, né? Tá. Beleza. Veio ali a composição do patrimônio. Veio ali também... deixa eu ver aqui. Terminologia de custos, que é uma NBC-TA lá, um NBC-TSP, né? E as NBCs, né? Que falam sobre terminologia de custos, eu acho que, se eu não me engano, é a 34. O plano de contas aplicado ao setor público e depois os demonstrativos, né? Que seria a parte mais importante ali para quem vai estudar para contabilidade. Eu acho que não tá dando nem para ver na telinha aí, né? Eu vou colocar assim para vocês, ó. Tela compartilhada em 3D, não. Vamos nessa daqui. Eu acho que vai ficar melhor. Beleza. E aí, além dessas demonstrações contábeis, vieram também outras informações aqui no edital, que é a parte de transação no setor público, despesa pública, que é um assunto que despenca, tá? Receita pública, conta única do Tesouro e o sistema integrado lá de administração financeira. Essa parte aqui, suprimento de fundos, ela está muito mais ligada com a parte de despesa, tá? Quando a gente estuda. E esteve aqui, ele colocou a NBC-TSP, né? E a parte de regime contábil, que aí a gente vai falar sobre o regime de competência e também o regime de caixa. A parte de finanças públicas, ela veio muita coisa aqui com relação a funções mesmo do Estado. Então, veio uma cara mesmo de finanças públicas, tá? Falou ali da parte de tributação, né, que é importante. Falou de novo sobre despesa orçamentária, então acaba que acabou tendo uma boa concatenação, né, com o assunto de despesa pública, que está lá presente em contabilidade pública. Falou sobre orçamento, tá? Conceito de déficit público, que aí já volta mais para essa questão de finanças públicas. Essa parte de orçamento, de despesa, ela está muito voltada para a parte de AFO, né, que não é uma disciplina que estava com a nomenclatura aqui dela sobre isso, mas a gente percebe vários pontos aqui que caem mais na parte de AFO, né, como, por exemplo, ó, a Lei Complementar 101, que é a norma que, tipo assim, de longe é a maior aposta quando se tem uma discursiva que venha, tá? Inclusive, nessa parte de lei de responsabilidade fiscal, ele colocou aqui até o que ele cobraria, que são os princípios, né? Trouxe ali renúncia de receita, geração de despesa, transferência voluntária, tá? Destinação de recursos ao setor privado. Então, ele pegou aqui e já nomeou o que ele acredita, o que ele queria que cobrasse, inclusive, para a sua discursiva. E essa parte aqui estaria na objetiva, obviamente, de conhecimentos específicos desse cargo de administração, finanças e controle. Vamos dar uma olhadinha no outro cargo para vocês entenderem o que cairia. Ó, novamente, o que veio no outro cargo veio para esse também e se diferenciou com relação a esses três assuntos: legislação tributária, auditoria fiscal e discursiva. Vamos ver o que eram esses assuntos? Olha lá, legislação tributária, uma emenda até curtinha que trouxe ali o Código Tributário de Alagoas, a lei do ICMS, PVA e TCD, trouxe a lei do PAT, a lei do FECOEP, que é o do Fundo de Combate à Pobreza, e mais duas leis aqui, mais três leis, né? Ou seja, o regulamento, né, do ICMS, o RICMS, né, que é imenso, não estava previsto aqui nesse edital. Então, já ajuda bastante, porque é uma norma, né, que tem bastante artigos. Então, para estudar aquilo ali é pancada, viu? E aí veio a parte de auditoria fiscal, que aí veio mais gordinho, né? Que ele pegou as NBCs-TAs, trouxe as mais importantes de amostragem, trouxe ali as de teste de observância e teste substantivo, teste para subavaliação, que inclusive já vou adiantar que foram assuntos, né? Que no meu edital, que já teve outro de Alagoas, né? Mas no meu edital caiu muito para você fazer a avaliação ali de demonstrativos mesmo, como se você estivesse fazendo uma auditoria na prova objetiva. Então, eu só vi isso acontecer nessa prova e eu vi também cobrar agora recentemente, que não foi Sebrasp, né? Mas, aliás, foi Sebrasp, que foi na Cefaz RN, que eu acho que veio também coisa de auditoria para você calcular, tá? E aí vieram também outras coisas que tem que ficar ligado, né? Ó, veio EFD, NFE, a parte do CIAP,
Tudo isso para você estudar, que aí a gente não está falando só de auditoria fiscal, aqui a gente está falando de auditoria de nota fiscal eletrônica, SPED fiscal. Então são assuntos que são bastante espinhosos, então estavam previstos lá para você estudar. Veio também ali a lei do sigilo fiscal, tá? E aí acredito que aqui o restante é mais do mesmo do que normalmente se vê num programa de auditoria, tá bom? Beleza, ó. Então, legislação tributária, auditoria fiscal e aí a discursiva que cairia aqui, tanto na parte objetiva quanto da discursiva, esses assuntos dessa ementa para o auditor fiscal da Receita Estadual. Entenderam ali mais ou menos o que veio nesse edital? Então, só retomando aqui uma coisa, para vocês entenderem a minha projeção. Vamos lá, na minha projeção lá veio português, administrativo, constitucional, civil, penal, empresarial, tributário, contabilidade geral e avançada, que eu não estou projetando na tela, né? Agora vai. Contabilidade de custos, que eu coloquei lá também na minha listinha. Eu excluí economia, tá? Mas apostei lá também em tecnologia da informação e raciocínio lógico, a legislação tributária com certeza e auditoria fiscal. Percebam que do que veio de tudão, um x-tudão de 2 cargos, né, que tem aí, eu peguei e coloquei todas as disciplinas que vieram no último concurso. Eu só não estou apostando em economia, apesar de estar sendo cobrado em todos os concursos da área fiscal, tá? Eu acho que não vem. Não acho que vem CASP, porque, como você viu lá, foi uma... Como é que fala? Uma unificação de cargo que até o nome ficou muito mais para o auditor fiscal da Receita Estadual, que é o auditor fiscal raiz, tá? Então, eu não acho que CASP deve estar compondo essa ementa, tá? Porque seria também um absurdo você cobrar de um cara de auditor fiscal que vai estar ali na rua pode estudar contabilidade pública, apesar da Cefaz-DF acontecer isso, né? Cobrou contabilidade pública na minha época, mas não é o normal. E veio agora também na Cefaz Ceará, mas é porque o Ceará também, o Tesouro tá lá dentro. Então, assim, tem coisas que justificam o CASP estar lá. E a parte de finanças públicas, né, que poderia estar aí, pelos assuntos dentro de economia, né? Tem uma relação boa. Normalmente vem economia e finanças públicas, né, quando é o caso. Então, essas disciplinas eu acho que não vão vir nesse edital. Por isso que se você voltar ali alguns slides para trás, você vai ver ali as apostas do Teachers, que é para você se preparar melhor, tá bom? Show! Vamos para frente que a gente já está acabando, tá? Agora a gente vai falar vamos ver, do que veio na prova objetiva da última vez. Nessa prova objetiva, né, ela teve uma duração de 4 horas e 30 minutos, não é um tempo apertado, tá? Para você fazer 160 questões, só que é estilo Sebrasp, certo ou errado. E aí, quando é certo ou errado, você faz mais rápido e você não se enrola tanto, tá? Agora, se fossem 120 questões FCC e FGV, para esse tempo, aí seria um absurdo, certo? Então, leve em consideração aí que o certo ou errado acaba que você tem decisões mais rápidas e você consegue resolver a prova. Você não se embola tanto. Foram 100 questões de conhecimentos básicos, 60 de conhecimentos específicos, né? E aí, os básicos, né? Acabavam que eram as mesmas disciplinas para os 2 cargos, como eu já citei, e você teve 60 lá para 2 disciplinas basicamente, né? Para um lado, contabilidade pública e finanças públicas, do outro, legislação tributária e auditoria. Além disso, a prova discursiva, pessoal, que é a mais temida aí por todos, né? E nos últimos concursos não tem caído discursiva, só veio agora no Ceará, mas pularam fogueira aí São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Goiás, e aí agora no Ceará quebrou aí a ideia, né, de que não estava mais caindo discursiva na área fiscal. E aí vieram 2 estudos de caso na época, 25 pontos cada um, totalizando 50 pontos, e as respostas eram de até 30 linhas para cada estudo de caso. Para ambos os cargos, os estudos de caso cobraram os conteúdos relacionados aos conhecimentos específicos, que foram as disciplinas que eu passei, que diferenciam, né, um cargo do outro nesse último edital, e que não vai acontecer mais isso. Aposto sim que vem discursiva, tá? Ela é extremamente importante para você saber se posicionar nos seus pareceres, né, e avaliar o caso concreto. Estudo de caso nada mais é do que uma questão mesmo, que você não precisa colocar introdução, não precisa colocar conclusão, mas você tem que dar uma resposta direta, aplicando inclusive a lei a um caso concreto que tem ali com personagens ou a narrativa. Sempre está presente alguma narrativa quando é o caso de estudo de caso. Beleza? E aí você vai lembrar do que tem na lei
e aí você aplica ao caso concreto. Então você tem que saber as alíquotas do imposto, ICMS ou qualquer outro que tem ali no estado do Alagoas. E você tem que saber também que tem que ter FECOP em alguns casos. Então tem que saber ali as nuances e ser mesmo brincar ali de auditor fiscal para dar uma solução ao caso. E aí, pessoal, finalizando aqui a nossa live, tá? Se você quiser entrar em contato comigo, tô tendo planejamento para esse concurso, consigo te direcionar bem, você já entendeu aí a minha estratégia do que eu penso para esse concurso, tá? E aí, não esqueçam, né, de me adicionar lá no Instagram, se quiserem mandar um direct lá ou mandar uma mensagem aqui, eu consigo conversar com você, ou então, ó, aponta aqui no QR Code que a gente vai bater um papo no WhatsApp, tá? Meu WhatsApp pessoal, aí você consegue falar comigo. Aqui na LS a gente tem programa de estudo, acompanhamento comigo, né, como professor orientador, tem análise de desempenho a cada 4 metas, comparativo com os outros alunos que estão querendo estudar também para esse concurso, tá? A gente tem resumo, tem material agora que já está embutido dentro da sua mentoria, que são esses resumos que a gente entrega, tá? E-book de jurisprudência e tudo mais. Cadernos de questões prontos, que a gente utiliza plataformas de questões para poder já te passar para você só clicar e fazer as questões. Mapa de relevância, mapa de calor. Esses dois aqui é para você saber o que mais cai na sua prova por disciplina e também o mapa de calor que vai te indicar ali quais são os artigos das leis, né, que mais caem, tá? Então a gente tem esse material também. Tem o dashboard de performance que você também pode fazer de forma avulsa, fazer esse comparativo com os outros alunos, tá? E aqui o compilado de jurisprudência, que são os e-books aqui que a gente engloba junto com os resumos, que já está embutido na sua mentoria. Tudo isso com o acompanhamento de perto aqui comigo. Beleza? Gostaram aí, pessoal, dessa análise aí da Cefaz Alagoas? Cara, eu sinceramente gostei. Essa parte de unificação, ela deixa com o cargo com uma segurança jurídica maior, a ponto de você conseguir se preparar de forma mais direcionada para efetivamente o que você vai cumprir no seu papel lá como auditor, tá? Além disso, devem vir, já veio, né, uma previsão de 25 vagas mais 25 de cadastro de reserva, que é um quantitativo maior do que os últimos concursos que eles fizeram, tá? Então, assim, acho que ficou legal, né, é uma opinião minha, e que essas disciplinas não devem mudar muito do que eu já coloquei ali para você poder estudar, beleza? Quiser falar comigo, estou à disposição. Um grande abraço, até a próxima e ó, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like aí. Gruda no Teachers!